vocês e esse é o primeiro episódio da série Corpo na Pandemia, o corpo ontem e hoje. Por que o corpo ontem e hoje? Eu já pesquiso, para quem não me conhece, a questão do culto ao corpo na sociedade do consumo há mais de 20 anos. Bom, e com esse evento, né, absolutamente traumático, disruptivo, que foi o impacto da pandemia na vida de todos nós, eu, enquanto professora, psicanalista e pesquisadora, me pus a pensar e me dispus a abrir uma nova pesquisa para pensar sobre os novos modos de subjetivação que eu percebia que já vinham se delineando, não só do lugar de pesquisadora, do lugar de psicanalista, que ouço com muita frequência o corpo como uma fonte de mal-estar dos sujeitos, né, que me pedem de alguma maneira ajuda e que estão em sofrimento, né, psíquico, mas também enquanto sujeito. Essa pesquisa ela tem uma característica muito interessante. Eu não tenho distanciamento necessário porque eu abri essa pesquisa assim que começou a quarentena, então ainda estamos vivendo esse momento de confinamento social e, portanto, eu sou também sujeito dessa pesquisa e acho que isso traz uma configuração bastante inédita e que pode gerar, e é o que eu pretendo trazer aqui, algumas reflexões, ainda que embrionárias, acho que muito ricas, para a gente pensar, então, esse lugar de centralidade que eu acredito que o corpo tenha a partir da experiência de confinamento. Esse é o primeiro episódio e a cada episódio que eu for lançando, sempre às quintas-feiras aqui no canal do YouTube, eu vou trazer para vocês uma das minhas categorias de pesquisa, ou pelo menos como eu nomeei, como é que eu estou organizando e que penso que seja a melhor maneira de transmitir esse conteúdo. Perdão. Então vamos lá. A primeira categoria que eu pensei seria o corpo e a religião, ou o corpo como religião. Dentro desse esquema mais amplo, que são as formas de socialização e os usos do corpo, e pensar alguns marcadores sociais para a gente entender como tem sido a vivência desse sujeito durante a pandemia. O corpo ontem, ou seja, o corpo enquanto uma mercadoria e objeto de consumo, né? Nessa sociedade que a gente compreendia como culto ao corpo na sociedade de consumo, ou seja, do qual a gente lançava a mão de práticas corporais, né? De uma forma de tal ordem rígida e disciplinada, que tem inclusive um antropólogo que eu gosto bastante, que eu uso muito nos meus estudos, chamado Jean-Jacques Courtin, que cria um conceito que eu acho que é muito oportuno para a gente trazer aqui nesse momento, nesses contrastes, né, que eu estou propondo para vocês. O corpo enquanto uma espécie de puritanismo ostentatório. O que seria o corpo do puritanismo ostentatório? Um corpo cuja adesão, um protocolo corporal, no qual o sujeito se lançava, onde se inclui uma série de uma rotina de exercícios extenuantes, adesão a uma dietética bastante restritiva, a prática de intervenções cirúrgicas, e isso tudo dentro de uma malha de significações, uma produção que informaria esse sujeito, né, um discurso aí dominante que diria que ao lançar mão de todas essas práticas de maneira bastante regular e consistente, o sujeito aí sim estaria habilitado e teria o mérito de poder expor esse corpo em público, sendo inclusive a sua figura reificada. Pois bem, um par com o puritanismo ostentatório, esse dos trabalhos corporais que dignificam, né, inclusive o homem, para justificar essa referência que o Curtini faz ao modelo religioso, uma prática, uma ideologia, sobretudo, né, um discurso que o sujeito estaria submetido, temos agora na pandemia a questão dos rituais obsessivos, a adesão às normativas sanitárias. Rituais de limpeza, rituais higiênicos, de maneira também bastante rígida e, portanto, que levariam a esses rituais obsessivos.
Como uma segundo marcador, uma segunda categoria, dentro dessa categoria mãe, né, que seria o corpo e a religião, o sentimento de insuficiência que era sempre evocado. A ideia de que por mais, né, que o sujeito lançasse mão de práticas corporais variadas, ele estaria sempre aquém do que ele deveria, o que é próprio de uma sociedade, uma cultura do desempenho e da performance. Bom, para essa categoria, acho que a atualização pertinente seria a ideia de você ter sujeitos, ou seja, todos nós, muito afeitos e com muita frequência a gente poder observar uma série de fantasias hipocondríacas como uma manifestação, portanto, desse mal-estar. O que eu estou querendo dizer se até então todas as práticas corporais de beleza associadas à higiene nunca pareciam suficientes, agora as práticas higiênicas, através de rituais obsessivos, também parecem que não dão conta de salvar esse sujeito, de estar sempre na iminência de um risco, que seria, no caso, contrair, né, a contaminação da Covid. Por fim, né, como eu já citei aqui, a questão do desempenho, a cultura da performance, próprias, né, de uma cultura de cuidados de si e de uma sociedade de controle, onde também tudo é espetacularizado. Então, a maneira aí como a questão do biopoder se incide no sujeito. O que teríamos em par com isso na atualidade? A ideia de um protocolo corporal que nos protegeria, portanto, do risco. Se até então a performance, o desempenho serviriam como um antídoto, uma saída socialmente oferecida, né, que a cultura oferecia, na medida que a gordura e a comida eram criminalizadas, então eram formas, digamos assim, de expiação da culpa, a nossa forma atual, que vem, né, flagrantemente sendo observada, a tentativa de eliminar, de mitigar a angústia em face do risco de uma contaminação iminente através desses protocolos corporais, ou seja, de outras práticas corporais, apontando aí então para um uso do corpo que, embora também obsessivo, e que demonstra uma maneira bastante regredida do sujeito lidar, né, com aquilo que o angustia, desvincula de alguma maneira aquilo que até então estava indissociado, que é a ideia de beleza e higiene. A ideia de beleza enquanto um projeto moral, a ideia de um corpo que virou um dever social, nos lança então uma outra categoria, uma forma de pensar um corpo reduzido à sua subsistência, não reduzido à sua aparência, mas à sua subsistência, né? À sua sobrevivência. Acho que tem algumas nuances ainda que podem ser ressaltadas, a ideia, né, numa relação tirânica com o corpo que permanece, né, a rigidez, a tirania e a disciplina com que esse corpo ele é tratado. No entanto, na atualidade, a ideia de que a gente tenha um discurso religioso, um discurso messiânico, de que irá nos salvar, né? Então, se a ideia era até então, de pertencimento, lançar mão de práticas corporais para que eu não me sinta excluído socialmente, e isso com uma construção identitária, né? Porque eu entendo, né, que na adesão dessas práticas eu teria uma avaliação moral positiva. Eu tenho um corpo agora que passa a ter uma vivência mais coletiva e de interdependência. Esse discurso que todos nós reconhecemos, estamos todos no mesmo barco, todos confinados, todos usando máscara, e no qual, né, discurso esse que vincula a ideia de proteção e isolamento à sobrevivência. Então eu não me coloco em risco para não me tornar um potencial agente contaminador. Então, nesse sentido, eu protejo a minha vida e a sua. Acho então que tem uma dimensão, passa a ter uma dimensão de salvação coletiva, né?
ao invés de só pertencimento social, não é um corpo do individualismo exacerbado, como a gente observava, mas é um corpo que volta através do laço social e de solidariedade e de compaixão que são evocados, adensados em momentos de catástrofe, em momentos de estresse e ansiedade agudos, de incerteza, de profundo desamparo. Então, nesse sentido, eu acho que a questão dos laços sociais remetidos, né, à questão da sobrevivência e do estresse e do horror e do trauma que gera no sujeito pensar cotidianamente, se confrontar com a morte. Teria, então, como uma das resultantes essa dimensão aí de interdependência e de coletividade, um adensamento de laços que estavam até então, ou que eram pensados, né, de alguma forma consensual, como esgarçados. Acho que era basicamente isso, a ideia de um narcisismo, para a gente fechar aqui, que se por um lado, né, no corpo de ontem estava endereçado às práticas corporais ligadas à beleza e aparência, num projeto, repito aqui, moral, de corpo, comparece, mas agora com seu investimento, com seu endereçamento voltado a essas práticas de higiene que garantiriam, então, a nossa sobrevivência. Acho que é assim que a gente tem que perceber esse investimento libidinal e narcísico e bastante indicando um modo aí, de organização psíquica bastante regredida. Bom, na quinta-feira a gente volta a se encontrar com mais uma categoria de pesquisa para dar notícias então dessas primeiras impressões aí do campo, no que eu estou intitulando aqui também de Meu Diário Online. Até quinta, gente!